Neste momento, então, convidamos o auditor substituto de conselheiro e idealizador deste encontro, Dr. Gerson dos Santos Sica. Ele irá falar sobre a atuação do Tribunal de Contas na fiscalização dos planos de educação. O auditor Gerson é graduado em Direito pela Universidade de Pelotas, é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor na área de Direito Constitucional e Administrativo. Ele também é o gestor no âmbito do Tribunal de Contas para o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Tricom, o MEC e o Fundo Nacional de Educação, o Instituto Rui Barbosa. Então, com a palavra, o auditor substituto Gerson dos Santos Sica. Já cumprimentei a todos, me conhecem já. Eu vou tentar fazer uma fala um tanto quanto objetiva, mas para explicar um pouco, em um contexto geral, a atuação do Tribunal de Contas, porque à tarde teremos as falas, então, mais técnicas, mais específicas, naqueles pontos que nós entendemos, do ponto de vista do controle, que são mais urgentes, pelo menos sob a nossa perspectiva, especialmente como trabalhar os planos de educação na legislação orçamentária e a parte de obras, e também teremos uma explicação geral, também mais técnica daquilo que o tribunal vem fazendo. Eu vou procurar aqui dar um panorama geral nessa última parte da manhã, e como é que os tribunais estão atuando. Porque os tribunais de contas definiram a educação como prioridade da fiscalização. Essa é a grande questão, porque nós, historicamente, avaliamos o cumprimento dos limites mínimos, legislação do Fundeb, fazemos muitas auditorias, inspeções, etc., mas não conseguimos avançar na avaliação de resultados. Primeiro porque, em grande parte, essa avaliação de resultados compete ao gestor, o tribunal não pode se imiscuir nessa tarefa, e segundo porque, tradicionalmente, nós não adentrávamos nessa área, como hoje verificamos que, de fato, temos que adentrar, porque nós temos uma tarefa histórica que não pode ficar para amanhã. E aí eu vou trazer uns dados aqui, eu vou começar a minha explanação sobre a questão demográfica do número de matrículas, para provar que nós não temos mais tanto tempo assim para trabalhar ou para enfrentar os desafios que nós temos. Eu estou aqui trazendo dados, indicadores educacionais de Santa Catarina. O Matiola até acho que apresentou alguns dados desses no Congresso da FECAM, e é algo que vem nos preocupando muito quando trabalhamos planejamento urbano e também o aspecto da educação. O envelhecimento da população ele vai atingir a formulação das políticas públicas, a execução das políticas públicas, e na educação, então, isso afeta diretamente. Como bem lembrou a professora Renilda, a deputada Luciane Carminati, educação não é gasto, é investimento. Há vários estudos que demonstram o aumento da renda per capita nos países e no próprio Brasil. Há uma relação direta entre a melhoria das condições de educação e a riqueza de um país. Isso é um ponto incontroverso, não há como contestar. No curto prazo, nós podemos ter um desenvolvimento econômico sem melhoria das condições de educação, com esgotamento de recursos naturais. Agora, no médio e longo prazo, um país não se sustenta sem a melhoria dos índices de educação. Isso é um fato incontestável, né? Não há no mundo uma experiência de um país que tenha agregado, subido degraus no desenvolvimento econômico, social, ambiental, sem ter melhorado a sua educação. E o Brasil, obviamente, não vai ser a exceção. Vejam aqui, nós temos número de matrículas no ensino fundamental. Nós já tivemos períodos no Brasil de crescimento muito agressivo dos jovens, taxas de natalidade elevadas, e os números de matrículas demonstram, mesmo com nós atingindo já quase a universalidade do ensino fundamental, que nós temos menos jovens, menos crianças. Nós temos um crescimento na educação infantil ainda muito grande de matrículas, mas isso por uma circunstância de que nós estamos ampliando o serviço público nessa área. Agora, isso mostra que nós já estamos tendo uma leve queda aqui no ensino fundamental. Vejo que nós tínhamos em 2012 851 mil matrículas, hoje chegamos em 838. Isso aqui é um indicativo de que a matéria-prima para o nosso investimento é bem menor
do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. E essa queda no crescimento populacional, se nós não tivermos um investimento muito forte em educação, ela vai representar perdas elevadíssimas para a economia brasileira. Porque se nós não tivermos profissionais mais qualificados, e nós vamos ter menos profissionais no mercado, eles não vão conseguir agregar valor à economia brasileira. As nossas matrículas no ensino médio também, vejo que nós tínhamos em 2010 248 mil matrículas, nós já estamos em 235 mil. Então, são dados que nós temos que começar, de fato, a nos preocupar. Quem trabalha no dia a dia da educação percebe a importância da educação, mas muitas vezes aquele que não está tão familiarizado ou que trabalha mais com o aspecto político, ele não consegue compreender, né, o abalo que se tem por se deixar de priorizar o investimento em educação. Porque a nossa matéria-prima, aos poucos, ela está indo embora. Sem que nós tenhamos estejamos dando condições para que essa matéria-prima, que eu digo, obviamente, o capital humano, ele possa se desenvolver em todos os aspectos. Os dados do projeções de população do IBGE mostram claramente isso. A taxa de fecundidade brasileira vem caindo de forma assustadora. Hoje nós não temos a taxa de reposição, que seria de 2 filhos por mulher. Nós estamos em 1,8, vamos chegar em 2060 a 1,5. A população caindo, nosso pico populacional vai ser em torno de 2040, depois começa a cair. O envelhecimento da população ele vem ocorrendo de forma muito acentuada. Se fala muito na questão previdenciária quanto ao envelhecimento, mas quase não se fala quanto ao impacto na educação. Porque quanto menos jovens nós tivermos no nosso serviço público, menos jovens nós teremos com 30, 40, 50 anos. Nós temos que pensar essa situação também do ponto de vista da educação. Nós temos que investir nos nossos jovens agora, porque a nossa população vai cair, nós teremos menos força de trabalho no futuro e nós precisamos qualificar essas pessoas para que elas consigam sustentar a sociedade brasileira no futuro, para daqui a 40, 50 anos, para que elas consigam agregar valor à economia brasileira. Se a educação nos traz mais renda per capita e nós vamos ter menos pessoas trabalhando, nós precisamos que esse menor número de pessoas consiga trazer mais renda para a economia brasileira. Então nós temos que investir fortemente em educação. E esse futuro é agora, não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos. Nenhum ajuste na economia vai ser tão eficiente quanto o investimento em educação nesse momento. É por isso que nós temos que defender muito claramente a possibilidade de que o Fundeb, a complementação ao Fundeb, aquela possibilidade que a complementação ao Fundeb seja fora do regime do ajuste fiscal, que ela possa garantir, então, a complementação necessária para a gente ter um custo mínimo, qualidade na educação. Nós temos que manter o investimento em educação. Eu vou trazer alguns dados aqui que mostram que Santa Catarina tem muitos dados acima da média nacional, mas nós também temos os mesmos gargalos do país. Falar com a professora Renilda antes aqui, o desafio que nós temos para os anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Se nós pegarmos os dados do ensino médio no Brasil desde 97, a gente vai ver que a gente está patinando para conseguir aquela elevação que nós estamos procurando. E Santa Catarina não foge dessa realidade. Esperamos que a Base Nacional Comum Curricular, né, que as reformas do ensino médio consigam trazer, os programas de apoio consigam trazer os resultados esperados. Mas esse é um esforço de todos e nós precisamos sim de investimento e de qualificação. Trago mais alguns dados aqui. 67% dos jovens de 19 anos concluíram o ensino médio. Estou pegando aqui dados do Estado, né? O nosso IDEB do ensino médio, 3,4. A nossa queda na nota na média da Prova Brasil. Apenas 26% dos municípios atingiram o IDEB projetado em 2015 nos anos finais. Nos anos iniciais nós temos um percentual de 85%. E alunos com aprendizado em matemática no nono ano, ainda que o nosso percentual seja maior que dos outros estados da federação, ele está em 24%, que é muito aquém daquilo que nós estamos almejando. Por que eu trago tantos dados assim? Porque essa é uma mensagem que eu falei no início que eu considero essencial.
Muito se fala, aqui é o plenário do tribunal, e eu ouço muitas vezes a defesa de gestores falando da discricionariedade do administrador, discricionariedade. Óbvio que ele tem liberdade para tomar decisões políticas, né? Muitas vezes de acordo com a orientação do seu plano de governo. Agora, essa discricionariedade hoje ela está muito delimitada, condicionada pelos dados que nós possuímos. Não é possível mais gerir um serviço público no Brasil, principalmente a educação, sem levar em consideração os dados que nós possuímos. A gama de dados que nós possuímos em relação à educação é impressionante. Nós temos um universo de informações a respeito de educação que é possível, de uma forma bastante segura, identificar os gargalos que cada rede possui, os gargalos do sistema, os gargalos em nível nacional, em nível estadual, em nível regional. Então nós temos, essa é uma mensagem que o Tribunal de Contas quer passar nesse momento para que vocês possam levar para as suas redes. Precisamos olhar a sério os dados da educação e, a partir desses dados, entender quais são as prioridades. Isso é salutar no momento de crise, porque nós não podemos mais tomar decisões na área pública sem levar em consideração esses dados. Vejam o planejamento urbano. Nós temos até em 2040 um pico populacional, depois as cidades vão começar a decrescer a sua população. Como é que eu vou planejar um equipamento público sem levar em consideração essa movimentação populacional? A mesma coisa serve na educação. Se o meu aproveitamento não está adequado nos anos finais, eu preciso entender como é que eu vou enfrentar aquela questão e eu tenho que mensurar a minha atividade, o resultado da minha atividade ao longo do tempo, levando em consideração esses dados. O tribunal pretende, ao longo do tempo, incentivar os gestores a atuar dessa forma. Nos preocupa muito essa mobilidade de equipes, como a professora Renilda falou, quando muda uma gestão e todos têm que se apropriar. Isso é um gargalo muito grande que nós temos na administração pública brasileira. Porque administrações públicas em sociedades desenvolvidas, o corpo técnico dessas estruturas da administração pública, elas conseguem trabalhar independentemente da mobilidade conforme o poder político. Isso tem que ter isso é uma mensagem clara para todo governador, presidente da República, deputado, prefeito. Ele pode mudar, obviamente, os seus gestores. Agora ele tem que ter certeza de que aquele gestor que ele está colocando tem conhecimento da realidade e que ele vai conseguir fazer a máquina andar já no segundo dia. Não é possível que nós tenhamos ainda relatos aqui no Tribunal de Contas que chegam muitas vezes de gestores que chegam na prefeitura e têm que tomar conhecimento do pé da situação. Isso não pode acontecer. Isso aí é uma prova de subdesenvolvimento do país, do ponto de vista da gestão pública. Isso é algo que é absolutamente inaceitável. Se nós não resolvermos o problema dessas quebras, nós não vamos avançar em política pública nenhuma. E é muito evidente hoje que a população brasileira ela já está completamente saturada e cada vez acredita menos no poder público. Nós atuamos na área pública, nós temos o compromisso de tentar resgatar essa credibilidade. Vejam que eu fiquei muito impressionado com a fala da professora Renilda, mostra o nível de profissionalismo que se tem na condução dos programas, como são estruturados, e às vezes o cidadão lá na ponta não consegue enxergar isso. Talvez nós estejamos, então, precisando mudar essa mensagem, criar códigos de comunicação em relação ao cidadão que mostrem que nós estamos operando no nível de profissionalismo. E nós temos que fazer isso na educação, assim como tem que fazer em todas as áreas. As quebras de gestão, a democracia pressupõe a mudança de poder. Mas nós temos que fazer com que a educação tenha uma ação planejada. É por isso que eu falei, o plano está aprovado em lei e ele é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. Independentemente do prefeito que vai estar lá, o prefeito pode, a partir dos dados que ele possui, verificar que o plano não era realista, que uma prioridade não está bem colocada, que uma estratégia não foi bem dimensionada. E ele pode mudar isso. Mas ele vai ter que passar pelas instâncias adequadas, discutir nos conselhos, levar para a Câmara de Vereadores e vai ter um embasamento para isso. Mas nós temos que atingir esse nível de maturidade. Nós temos que chegar na fase adulta da administração pública brasileira, que muitas vezes nós não chegamos em alguns aspectos.
E esse é um, para mim, que fica muito claro. Nós não podemos mais permitir que as quebras de gestão façam que haja interrupção no andamento da política pública. Façamos isso primeiro pela educação. Evitemos que, na educação, esse tipo de problema aconteça. Essa é uma mensagem que eu peço que todos aqui levem aos prefeitos, aos vereadores dos seus municípios, aos diretores. Vamos trabalhar a política pública como uma política de Estado e fazer a discussão política nos fóruns adequados, para que depois não se chegue aqui num processo de prestação de contas essa discussão, ou numa obra paralisada, que o gestor tem que vir mostrar a dificuldade que teve. Nós já tivemos mais de uma vez aqui no tribunal, aqui mesmo no plenário do tribunal, sustentação oral, onde o gestor diz que ele não conseguiu acesso aos dados para fazer sua defesa no tribunal, que era o ex-prefeito. Isso é absolutamente inaceitável, porque hoje, com a tecnologia que se tem, não é possível, que isso tem que ser franqueado livremente. O gestor tem que se defender, óbvio, ele tem que chegar e ter acesso como qualquer cidadão. É chocante que ouvir esse relato no plenário do Tribunal de Contas. Então, nós temos que começar realmente a ter essas pequenas, grandes quebras de cultura. E eu acho que a leitura competente dos dados para embasar decisões, ela é fundamental. Então, a resposta, por que os tribunais estão atuando? Por que entenderam que é importante? E temos uma condução aí muito relevante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. É um empenho pessoal muito forte do presidente, o conselheiro Valdecir Pascoal, do TCE de Pernambuco, que se dedica à causa da educação, que se empenhou, que inclusive há uma resolução da Tricom, que eu vou falar depois, tratando das diretrizes mínimas que os tribunais de contas têm que seguir na fiscalização da educação. Então, os tribunais de contas, conscientes dessa importância, começaram, então, a entender que essa tarefa é urgente e necessária. Pelos desafios da educação no Brasil, né, pelos índices que nós precisamos avançar, embora tenhamos avançado muito em vários aspectos. O relatório de monitoramento do INEP mostra alguns dados muito positivos do avanço da educação no Brasil. E também, como eu já falei, temos dados muito satisfatórios em alguns pontos aqui em Santa Catarina, que está bem à frente da média nacional. Nós temos a verificação da insuficiência do controle formal, como eu já falei, e o PNE, que menciona os tribunais de contas. A estratégia 20.4 do PNE menciona expressamente os tribunais de contas, fortalecer mecanismos e instrumentos que asseguram, nos termos do parágrafo único 48 da LRF, a transparência e controle na utilização do social do recurso, etc., colaboração, potencializar controle social. Então, nós também temos uma obrigação legal de priorizar o controle da política pública. Isso não é mais uma opção dos tribunais de contas de fazer um controle formal, orçamentário, financeiro, patrimonial, ou fazer um controle da efetividade da política pública. Nós temos que controlar a efetividade. Está atingindo a meta? E, principalmente na atividade de controle, quero destacar esse ponto, o controle mais importante do que a meta, que é o resultado, é a estratégia. Porque quando eu vou controlar, quando eu vou fazer atividade de fiscalização em um município, no estado, porque a meta é o resultado onde eu vou chegar. A estratégia são os mecanismos que eu vou adotar para chegar naquela meta. A atividade de fiscalização vai querer saber se eu estou fazendo aquilo que é necessário para chegar na meta. Então, nós falamos muito em meta, mas precisamos observar as estratégias. Eu estou realizando a minha estratégia, há um acompanhamento a par e passo da minha estratégia no meu município, no estado, porque o órgão fiscalizador vai querer saber isso aí. Ele vai chegar lá na estratégia, ele vai entrar na meta 7, ele vai querer saber ali na infraestrutura o que ele está fazendo em cada estratégia. Isso é muito importante. A meta é o grande número. Até 2024 tem que atender 50% das crianças de 0 a 3 anos na creche. Bom, mas eu estou realizando as estratégias para chegar lá em 2024? Essa é a pergunta que o órgão de controle vai fazer para vocês, para que nós conseguimos caminhar no avanço da gestão. E aí eu vou falar um pouco sobre a Resolução 03/2015 da Tricom, que estabelece as diretrizes de atuação do Tribunal de Contas. Vejam que o Tribunal de Contas tem consciência de que esse é um desafio gigante, que não se resolve da noite para o dia. É por isso que o tribunal, ainda que seja um órgão de controle que vá atuar como órgão de controle, ele sabe que simplesmente atuar na ponta, apenas sancionando, aplicando multa, débito, isso não vai resolver
a nossa grande preocupação, que é atingir as metas do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação e do Plano Municipal, dos Planos Municipais de Educação. É por isso que a nossa preocupação, desde o início, tem sido fazer conversas. Conversamos com a Undime, com a Secretaria de Estado da Educação, com a Rede de Assistência Técnica, com a FECAM, porque nós queremos construir um ambiente onde seja possível identificar os gargalos para que possamos aprimorar a gestão pública no sistema. Nós temos um papel de parceiro nesse ponto, e é o que eu sempre digo, o bom gestor, ele sempre vai ter o apoio do Tribunal de Contas. E nós sabemos que não vai acertar sempre, porque não é possível administrar sem errar. Nenhuma administração ela está isenta de erros. Nós somos humanos, há fatos imponderáveis, há dificuldades de avaliação, muitas vezes, há limitações humanas, técnicas, limitações financeiras. Tudo isso é plenamente compreendido se o gestor mostra a sua responsabilidade, se ele documenta as ações que ele está fazendo. Um outro exemplo muito concreto que se tem aqui no tribunal, praticamente todos os anos, o município apresenta um déficit, a prefeitura vem e diz que houve uma situação de emergência, teve calamidade, etc., 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 mostra jornal, mostra várias reportagens de mídia, e aí vem aquela pergunta básica: tu fez a descrição no empenho da despesa de que essa despesa de compra de telha estava relacionada a um decreto de situação de emergência? E muitos não têm essa informação. Ah, mas é fato notório que teve, etc, etc. Sim, mas o teu processo administrativo dentro da prefeitura, ele documentou isso? Vejam o quanto é importante essa ação cotidiana do gestor público, ele mostrar a sua responsabilidade. E nós temos que ter essa preocupação de documentar. Como é que eu atuei no meu planejamento orçamentário, na execução orçamentária, depois como é que eu descrevi todos os meus atos, como é que eu estou acompanhando as minhas estratégias, estão sendo realizadas ou não, por que foram realizadas, por que não foram. Documentem isso. Porque se eu não tenho documentado, como é que depois eu vou dialogar com o órgão de controle, com o Ministério Público? Como é que eu vou dialogar com o Tribunal de Contas? Nós, quando aplicamos o questionário, nós verificamos que poucos municípios utilizaram as metas intermediárias. Vejam a dificuldade que isso pode criar para o município. Porque um município, com meta intermediária, ele pode ir medindo o avanço, se está atingindo a meta intermediária ou não, e ele pode dialogar com os órgãos de controle. Vejam, eu estou tendo um avanço de 3% ao ano na meta 1, na pré-escola ou na creche, eu não estou conseguindo atender, mas eu estou aqui adotando ações, eu não consegui cumprir o prazo da pré-escola ainda, estou quase lá, olha, mas eu tenho uma meta intermediária, eu quero chegar, eu quero resolver. A excepcionalidade pode ser tratada se ela é bem documentada. Isso também é uma mensagem muito interessante para se colocar para os gestores públicos. Fazer essa documentação, dialogar, não deixar para fazer isso só posteriormente num processo de prestação de contas de prefeito, que é um processo que corre em pouquíssimos meses dentro do tribunal, que analisa vários aspectos da administração. Então, essa atenção ela é muito importante. Agora, que fique claro, o tribunal, num primeiro momento, ele quer captar a percepção, acompanhar, crescer também nessa discussão sobre a educação, indicar caminhos necessários para a gente possa aprimorar a gestão pública, e o aspecto sancionatório, obviamente, ele sempre é residual, porque nós queremos que a criança tenha o atendimento na escola, nós queremos melhorar os índices da educação, nós queremos discutir a efetividade da política pública. Esse é o caminho que nós queremos chegar. A diretriz 1 da resolução da Tricom diz que a fiscalização da educação tem que ser incluída como objetivo estratégico no nosso planejamento. E isso está sendo incluído no planejamento estratégico do Tribunal de Contas. A resolução também determina que nós temos que ter controle com foco nos planos de educação e a tecnologia da informação como base das ações de controle. A nossa resolução estabelece os itens que nós temos que avaliar da educação, da infraestrutura, do acompanhamento das metas, orientações gerais sobre como temos que fazer isso. Isso vai exigir uma reestruturação que já está sendo pensada na nossa atividade fiscalizatória e, principalmente, o uso de dados.
Porque cada vez nós estamos convencidos aqui no Tribunal de Contas que nós podemos utilizar esses dados para fazer um controle da atividade da administração em larga escala, chegando nos 295 municípios, chegando no Estado, usando o nosso sistema de informações, usando os sistemas do MEC. Nós temos várias bases de dados que são acessíveis ao Tribunal de Contas, que já estão disponíveis, que nós estamos começando a utilizar, e nós podemos ter retratos da administração pública em todos os aspectos. Desde a taxa de atendimento lá de uma meta, até quanto o município está pagando por quilômetro rodado no transporte escolar, ou está pagando por item da merenda escolar. Então, nós temos uma possibilidade muito grande, e é isso que nós já estamos começando a fazer. Nós já começamos a fazer, como vai ser apresentado na parte da tarde, mencionado, uma das exigências, previsões do acordo com o MEC, com o FNDE, é verificar a fidedignidade dos dados do CIOP. Então, nós já estamos começando a cruzar, já há um resultado preliminar disso, cruzar o sistema de informações do Tribunal, o Esfinge, com a base do CIOP. A base, inclusive, que está na internet. Conseguimos já uma série de avaliações e trabalhamos, num primeiro momento, no sentido da recomendação, da orientação, as várias divergências que foram encontradas, nós vamos remeter aos municípios para que eles possam verificar o que é necessário corrigir. O acordo da Tricom do MEC, como eu já mencionei, exigia a correta alimentação do CIOP, considerar o CIOP como instrumento de acompanhamento e controle gerencial, incentiva a participação social, monitorar os planos de educação e repassar informações de auditorias e inspeções ao MEC. A professora Elza bem falou aqui do questionário, que nós sabemos que gerou um abalo, né, num primeiro momento. O questionário ele foi aplicado, ele é um modelo de questionário que foi construído pelo Grupo Nacional da Tricom. Ele foi aplicado primeiro, o primeiro estado da federação foi o Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina começou 1 ou 2 semanas depois. E o objetivo era tentar captar em que pé estavam os municípios no acompanhamento das metas dos planos de educação e também entender o conteúdo dos planos de educação de 295 municípios. Nós precisávamos compreender, porque são 295 planos, mais o plano estadual, mais o plano nacional, são 297 planos de educação que nós temos que levar em conta. E é praticamente impossível nós ficarmos perguntando município por município. E a primeira constatação que nós tivemos muito clara, que depois das nossas conversas ficou mais claro ainda, era a dificuldade de ter uma base uniforme para ir acompanhando a evolução das metas, e eu vou falar disso um pouco mais adiante. O questionário ele não vai ser mais utilizado como uma ferramenta de busca de informações, ele foi uma primeira percepção, já trouxe para nós informações que nós precisávamos para compreender o conteúdo dos planos de educação em Santa Catarina. E quanto à medição das metas, nós sabemos que, a partir dos bancos de dados já existentes, nós podemos construir soluções para isso, inclusive compartilhar com todas as equipes que vão acompanhando aí os planos de educação e também com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Então, não precisamos mais ficar pedindo informações aos municípios. Nós temos no nosso grupo de trabalho que nós temos aqui no tribunal, ficou muito claro que hoje em dia, com o atual estágio da evolução tecnológica, não ficar pedindo informação toda hora não é adequado. Nós temos que trabalhar os bancos existentes. O Tribunal de Contas ele vai atuar basicamente em 4 frentes: julgamento de contas de gestores e parecer prévio dos prefeitos do governador. As contas do governador, no ano passado, já veio com uma primeira análise do Plano Estadual de Educação, uma análise mais geral, obviamente, porque um estágio inicial. Auditorias e inspeções, o monitoramento das metas e ações de incentivo ao controle social, com divulgação de informações, com utilização de plataformas tecnológicas, como alguns tribunais já estão utilizando. Exemplo, o TCM do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Município, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, nós temos algumas iniciativas nesse sentido. Obviamente, nós não teremos uma atuação já em um primeiro momento cobrando o cumprimento das metas. O que eu vou mostrar para vocês da meta 1, que vai ser detalhado depois à tarde, não está dentro de nenhum processo. Nós estamos começando a caminhar
nesse diálogo com os gestores, para construir depois uma base comum para que nós possamos, então, até cobrar do gestor as ações que ele precisa realizar. Agora, as nossas auditorias e inspeções vão começar a ser estabelecidas, definidas de acordo com uma matriz de risco. Qual o município que está melhor nas suas metas? Qual o município que tem um gasto acima da média em determinado item? Então, nós começaremos a atuar de forma mais inteligente com o uso dos bancos de dados. É por isso que é muito importante, reafirmo, cada município, o Estado, levar muito a sério os dados da educação, porque eles vão ser levados em consideração na programação de auditorias e de inspeções e vão ser levados em consideração depois, obviamente, nos julgamentos. Então, basicamente, são essas as ações. O tribunal criou um grupo de trabalho específico para a educação, né, um grupo de apoio às atividades de fiscalização do tribunal, que me dá suporte na atividade de gestão do acordo da Atricom com o MEC. Isso vem sendo realizado em vários tribunais de contas. Nós já temos, alguns possuem diretorias específicas para a parte da educação. Recebemos aqui a visita dos colegas de Rondônia. Nós temos outros tribunais que já estão fazendo um trabalho direcionado para a educação. Temos aqui os colegas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que estão hoje aqui nos visitando, que nos honram com a sua presença, né, para trocar experiências conosco. Como já mencionei, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que também vem fazendo um trabalho muito grande ao longo dos anos, principalmente na educação infantil. E basicamente aqui o que foi trabalhado, que eu quero apenas destacar, o controle abarcará os itens da educação em seus vários aspectos, conforme o plano de atuação integrará as várias estruturas do TCE. Nós vamos ter um plano de atuação do Tribunal de Contas específico para a educação, já está em fase de conclusão, já foi discutido pelas diretorias competentes para estabelecer uma atuação integrada. Falar rapidamente sobre isso vai ser apresentado na parte da tarde, como produtos já iniciais disso que nós estamos fazendo no tribunal. O primeiro é o resultado da percepção que nós tivemos do questionário, de discussões que nós tivemos em nível nacional. Fizemos uma reunião no TCU no mês de abril, onde se discutiu, vários tribunais discutiram as dificuldades para o acompanhamento das metas. E nós vamos começar a testar, então, umas possibilidades de utilizar bases que sejam, que possam ter a percepção do município, porque, principalmente a população, porque a PNAD não me dá a população, a atualização para todos os municípios. Nós elaboramos aqui com estudos estatísticos no tribunal, utilizando o banco de dados do censo de 2010 do IBGE, com a atualização populacional de 2016, dados do censo escolar, e aí trabalhamos então uma projeção da população estimada, né, conforme os estratos do 0 a 13, 4 a 5 anos, que são aqueles que interessam à meta 1, e nós vamos apresentar dados por município. Nós temos algumas distorções, como vocês vão ver na parte da tarde, municípios com taxa muito maior que 100% de atendimento, mas nós estamos justamente levando essa informação para que nós possamos, então, discutir, para ter uma base sobre o que discutir, como monitorar essas metas. Nós entendemos, há uma discussão em nível nacional, com o próprio MEC, com o IBGE, em como fazer essa metodologia, mas nós consideramos que, como órgão de controle, e como nós não podemos esperar, nós precisamos realizar a atividade de controle, nós poderíamos propor uma metodologia que usa a base do IBGE, mas faz apenas uma atualização, para que nós possamos, ao menos, ter um projeto piloto em Santa Catarina de acompanhamento, usando bases, informações de população estimativas do ano de 2016 e não lá do ano de 2010, que para nós fica muito desatualizado. Isso permite que o gestor, ao menos, tenha um parâmetro para calcular o seu investimento. Não ficar só trabalhando com a demanda. Quantos procuram a matrícula? Quantos eu tenho no meu município? Eu estou realizando a busca ativa e até que possa discutir, não, essa informação ela não condiz com a minha realidade. Mas nós vamos ter uma base para discutir tudo isso. E nós também trabalhamos a estratégia 18.1, que é a relação entre efetivos e ACTs, e também apontamos o percentual de afastamentos. Isso nos 10 maiores municípios de Santa Catarina e no Estado. Pegamos, então, não pegamos todos. Atuação TCE da educação, então, controle da efetividade,
potencializar a comunicação com gestores, com a sociedade civil, estabelecer de fato um diálogo para que possamos melhorar, então, para garantir a melhora da educação como um todo e apoiar o aprimoramento da gestão. Eu quero passar já, caminhando para a conclusão, que eu já estou me estendendo, uma mensagem aos gestores. A primeira, do ponto de vista orçamentário. A legislação orçamentária, ela deve levar a sério os planos de educação. Nós precisamos conseguir enxergar na legislação orçamentária do município o que está sendo previsto para realizar o plano de educação. Se o orçamento não levar a sério o plano de educação vira mera carta de intenções. Levem essa mensagem para os municípios de vocês. À tarde nós temos um espaço para discutir isso. Nós sabemos da dificuldade de colocar no orçamento, de quantificar, de estabelecer metafísica. Mas nós temos que começar a caminhar nesse sentido. E nós vamos tentar dar as primeiras orientações já na parte da tarde. Os orçamentos devem ter por base os planos de educação e devem ser realistas. O plano de educação que não estiver dentro do orçamento, ele vira uma mera declaração e acaba sendo esquecido. Nós precisamos de uma gestão que seja focada em resultados, análise de dados, valorizar a competência e ter um monitoramento do que está sendo feito. Precisamos buscar os resultados que nós estamos procurando. Sabemos de todas as dificuldades, das limitações do momento de crise, mas o momento de crise muitas vezes é a possibilidade de se buscar soluções inovadoras. As dificuldades não são pequenas hoje, são muito grandes, mas nós não podemos abandonar essa causa, porque, como eu falei, o futuro é agora. Nós não temos mais tempo para isso. Ou nós implementamos o Plano Nacional de Educação e os nossos planos estadual e municipais da melhor forma possível, ou nós vamos perder o trem da história. O país vai perder o trem da história. E uma informação aqui para os gestores, propositalmente eu botei um homem ali como o prefeito, porque 80% dos 2.180.000 docentes da educação básica são mulheres. 80% dos nossos diretores são diretoras. Só que 80% dos prefeitos em Santa Catarina são prefeitos, são homens. E uma coisa me chamou muito a atenção em uma visita que eu fiz. Eu, junto com o meu chefe de gabinete, Rafael, nós acompanhamos uma reunião do plano diretor de São José, em um bairro da periferia. Eu era relator das contas de São José. E nós íamos, junto com outros colegas, o Renato também, meu assessor, nós íamos em reuniões do plano diretor para, disfarçados, não dizíamos que era do tribunal, porque nós queríamos entender as percepções da comunidade, como é que estava se desenvolvendo o plano diretor em São José. E me chamou muito a atenção em um bairro que tem uma escola muito grande, e que é uma escola que se verificou que ela era muito amada pelas pessoas do bairro, falavam muito bem da escola. Possivelmente nós não tenhamos escolas tão grandes assim em 2040. E todo mundo falava dos problemas de mobilidade, etc, etc. Havia 2 mulheres na sala apenas, e elas não falavam nada na reunião, os homens falavam bastante. Em um momento, uma das mulheres pediu a palavra e falou de creche. Nenhum homem falou de creche. Só a mulher falou. Então, nós temos que pensar também quais são os nossos canais de comunicação, levando em consideração também a questão de gênero. 80% são homens, são prefeitos. Talvez muitos não levem o filho para a escola, é a mulher que leva. Ele está lá envolvido no seu dia a dia, no seu cotidiano. Vamos levar essa mensagem para os nossos homens prefeitos. O nível estratégico tem que ser o primeiro a dizer que o plano de educação é um compromisso ético e legal. E digo mais ético do que legal. Porque no momento de dificuldade, o gestor público tem que chegar para o seu cidadão e dizer: a situação está difícil, mas nós não vamos abandonar o cidadão. Nenhum capitão de navio, no meio de uma tempestade, chega para a sua tripulação, chega para os seus passageiros e diz: olha, a situação está ruim, o mar está muito, muito virado e eu não tenho o que fazer. Ele vai dizer que vai conduzir o barco.
Ele não vai entrar de lado numa onda para esperar o navio virar. Isso é uma mensagem ética que nós temos que passar para a nossa sociedade. A situação está difícil para o gestor público, está muito pior para o cidadão. Muito pior para o cidadão. Então essa é uma mensagem que eu gostaria de passar, que para mim é muito forte. Uma coisa que eu ouvi muito aqui no Tribunal de Contas, hoje a gente vai, por conta da crise, a gente vai ouvir menos. Em processo, olha, eu não tenho de gastar o dinheiro da educação. Isso me chamou muito a atenção. Eu disse, mas como não tenho de gastar? Ou, várias vezes, como não tenho de gastar? Aí tu busca o IDEB do município, olha o conhecimento de matemática, compara a rede pública com privada e diz, não, mas não é possível, eu não tenho de gastar. Verifico a média de remuneração dos professores com os profissionais de nível superior no mercado privado e diz, não é possível. Isso é uma coisa que sempre me chocou muito. Me chocou muito. É claro que o momento de crise vai diminuir, mas daqui a pouco a economia melhora e talvez o pessoal chegue aqui no tribunal falando isso. E espero que eu não tenha que ouvir mais isso dentro do Tribunal de Contas. Então sobra dinheiro da educação, aí começar a fazer as perguntas, está sobrando? Tá, mas como é que está o teu IDEB? Como é a condição das escolas? Banda larga lá, como é que está? Está funcionando maravilhosamente bem, melhor que a do tribunal? Deveria funcionar melhor, né? Transporte escolar, plano de carreira dos professores, como é que está? Está todo mundo ganhando um abono lá para ficar no piso e aí não tem incentivo para a valorização da carreira docente? Então, essa é apenas uma vez que espero que essa pergunta não venha mais. Para concluir, o aluno é destinatário de serviço público. O cidadão, ele sempre é a peça mais importante de um serviço público. O servidor é importante, é claro que é, o gestor é importante, é claro que é, mas nós trabalhamos para atender o cidadão. Se ele não é bem atendido, e se o aluno realmente não evoluir, a nossa razão de ser no serviço público, ela vai ficando de lado. Porque nós existimos e trabalhamos para garantir um bom serviço público. E como eu falei, é obrigação ética e legal. Eu vou passar um vídeo de 20 segundos que aparentemente não tem nada a ver com educação, mas depois na minha fala vai mostrar para vocês que tem muito a ver. Temos uma oportunidade histórica, se puder passar ali, e esse vídeo vai mostrar a importância dessa nossa... Esse é um vídeo da BBC, é uma aterrissagem de avião, uma tentativa. Esse vídeo é um aeroporto que custou 350 milhões de libras na ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico, famosa, porque é o local famosa por ter sido a prisão do Napoleão. E uma ilha isolada, o governo do Reino Unido resolveu fazer um aeroporto lá, gastou uma fortuna e depois verificou que por conta dos ventos fortes do Atlântico, nenhum avião conseguia descer em condições de segurança. Essa aeronave era uma aeronave de testes, ela teve que arremeter, descer de novo. O aeroporto foi reprovado porque não tinha avião para descer no aeroporto de Santa Helena. A sociedade no Reino Unido começou a criticar o investimento naquela pequena ilha. Depois de muitos estudos, muitas tentativas, os britânicos descobriram que um avião conseguia descer na ilha de Santa Helena. Esse avião era o Embraer E190. Na semana passada, ele fez a primeira aterrissagem com segurança no aeroporto, levando passageiros em um voo comercial. Se esses engenheiros que projetaram esse avião não tivessem aprendido as operações básicas de matemática lá no ensino fundamental, seguramente esse avião não teria descido em Santa Helena. E esse avião é brasileiro. Então, investir na educação básica é investir no desenvolvimento do país. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado.